26 de setembro de 1982. Aquele momento lá que o Paul Volcker jogou o jogo americano lá pra cima, lá pras cucuias, pra quebrar o mundo de propósito. Crise se agrava nos anos 80. Roberto McNamara, né, o Robert, secretário de Estado norte-americano e ex-presidente do Banco Mundial, já estava em novo emprego. Não está propriamente desempregado. Após deixar o Bird, ele assumiu uma diretoria da Fundação Ford. Foi nessa condição que ele veio ao Brasil na semana passada, rapaz, para uma série de contatos que iam desde assessores do Delfim Neto até Fernando Henrique Cardoso. Fundação Ford, Fernando Henrique Cardoso, né, pai e filho. 21 de setembro de 82. O escritório da Fundação Ford no Rio ofereceu um jantar domingo no Rio Palace a um grupo de brasileiros que se reuniu em torno do McNamara. Ele conversou muito com o suplente de senador do PMDB, Fernando Henrique Cardoso. Durante a conversa, insistiu em ouvir opiniões sobre dois problemas brasileiros, a dívida externa e, né, como o Brasil resolver a sequência político-eleitoral, que vai ocorrer depois, né, e o futuro do Brasil. Como é que a gente pode ajudar, né? Vamos botar nossos amigos na máquina. E ele também queria saber, né, do Fernando Henrique Cardoso, qual a imagem que os brasileiros têm hoje dos Estados Unidos. Fernando Henrique Cardoso disse que tal problema já não preocupa, como há 20 anos. Tá de boa. Ninguém tá de boa. Relaxa. Estados Unidos é a terra da liberdade. É do bem, ninguém reclama, cara. Tudo nosso, nada deles. Tudo nosso, nada deles. Aí, olha que coisa, né? E você também comentou na época. Aqui é 5 de maio de 87. Fernando Henrique Cardoso, que integra o comitê, né, descartou, porém, a possibilidade do governo recorrer ao FMI. Ele acabou sendo eleito, né? Que coisa. Enfim, por causa das suas teses recessivas, argumentando que o melhor caminho seria levantar empréstimo junto ao Banco Mundial. Peter Bell, um dos vice-presidentes do comitê, observou, contudo, que o FMI vem sendo pressionado. Peter Bell está no FMI. Quem é Peter Bell? Peter Bell foi presidente da Fundação Ford antes do McNamara. Peter Bell foi o cara. Você vê como são as coisas, né? O mesmo McNamara que estava no Banco Mundial foi para a Fundação Ford. Fundação Ford que criou o FHC. Quem deu dinheiro para o FHC na época da Fundação Ford foi o Peter Bell. O McNamara queria saber como é o futuro político. 5 anos depois o FHC estava na máquina. E agora, quando está na máquina, o Peter Bell já estava no FMI. E quando o FHC foi eleito presidente da República, no dia 3 de janeiro de 95, o jornal Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro publicou uma matéria que repercutia uma nota que saiu no New York Times. O New York Times tinha acabado de começar o governo da FHC. A nota era do Peter Bell. O jornal contém o episódio ocorrido em 69, envolvendo a FHC e os funcionários da Fundação Ford e o Peter Bell. Saboreio hoje a ironia que fui pressionado pela Embaixada dos Estados Unidos a cortar recursos da Fundação destinados ao grupo que o senhor Fernando Henrique Cardoso está criando, é o SEBRAP. A embaixada alegava ser ele comunista, sem futuro no Brasil, disse Peter Bell, hoje presidente em Washington do Diálogo Interamericano. Já estava em outro grupo, já tinha sido do FMI, já foi da Fundação Ford, estava no FMI, agora já estava no Diálogo Interamericano. O grupo a que se referiu é o SEBRAP. Aí é fácil jogar esse jogo, né? Aí eu quero lembrar um pouco de quem é FHC e o que está acontecendo. E olhar para o Brasil. Tudo que eu comentei aqui agora, se vocês pararem para analisar, né? Eu acho que a direita classificaria como forças globalistas. E os nomes no Brasil que estão envolvidos, tirando o FHC, que muita gente chama de social-democrata, gente, todos os outros nomes são chamados liberais. São liberais. O Brasil tá do jeito que tá por conta dos liberais. É o liberalismo econômico que destruiu o Brasil ao longo de todos esses séculos que se passaram. Em 77, o jornal Cidade Santos fez uma denúncia que se confirmou 21 anos depois. Vice-líder do governo denuncia ação comunista. Não foca no rótulo. Esquece a ação comunista. Era uma ação contra o Brasil. Vamos botar assim. Era uma ação contra o Brasil. Esquece o rótulo. O vice-líder do governo na Câmara Federal, deputado Eduardo Galil, voltou a denunciar a infiltração comunista no país. Ele pedia o fechamento do SEBRAP, acusando o órgão de utilizar recursos da Fundação Ford, além de outras instituições estrangeiras, para fazer pregação do Partido Comunista Brasileiro através do MDB. As ligações entre o SEBRAP e o MDB é uma violação do artigo 152 da Constituição, que proíbe a vinculação de partidos políticos com entidades estrangeiras. Desfeito o SEBRAP, dessolidifica-se grande parte do PCB. Talvez o melhor rótulo seria ação globalista. Vice-líder do governo denuncia ação globalista. 21 anos depois, revista Manchete, em 10 de outubro de 98, falava o seguinte: uma vocação para o poder. Os analistas de hoje acreditam que a paranoia militar de 64 empurrou aquele jovem que lia Sartre e estudava Capital para sua espetacular carreira política. Enquanto a esquerda pé na porta chamava a atenção, a esquerda, que tinha um plano, corria pelas beiradas. Foi essa que venceu no final do dia. Enfim, com a I5, né? Fernando Henrique Cardoso se aposentou na cadeira de professor da USP e ele conseguiu $130 mil da Fundação Ford através do Peter Bell. E aí, no início de 74, 3 anos antes disso daqui, Ulisses Guimarães, presidente do MDB, pediu ao SEBRAP que elaborasse um programa partidário. O resultado foi um programa que mencionava pioneiramente no Brasil questões sociais como do índio, da mulher, que ajudou o MDB a eleger senadores em 16 estados. Questão de gênero, agenda do woke, agenda de ambiental, veio tudo lá de fora. Foi tudo encomendado. Sim, bota aí. Quem é Ulisses Guimarães? O pai da Constituição brasileira. Você não reclama da Constituição? Constituição comunista? Chama do que quiser. Olha aí, ó. Agora você entende por que tá dando errado. Aí você entende. De onde tá vindo? O brasileiro, ele precisa de 2 coisas. Primeiro, conhecer a sua história. E segundo, parar de romantizar o mundo. O brasileiro tem que começar a olhar pro mundo e entender que o Brasil está sozinho. Que o Brasil não tem amigos. A Europa não é amiga do Brasil, a Rússia não é amiga do Brasil, a comunada não é amiga do Brasil, e Estados Unidos não é amigo do Brasil. O Brasil não tem amigos. Não tem. Talvez um político aqui, um político acolá, um grupo político aqui, um grupo político acolá, possa ter simpatia pelo Brasil. Mas no final do dia, o Brasil está sozinho. Sozinho. Sozinho.